você, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que está nos assistindo, que está nos ouvindo nessa mentalidade protagonista, nosso encontro semanal de inspiração para que você transforme os seus negócios. Hoje, temos o nosso convidado, Manuel Carlos Júnior, o cara do marketing de experiência, que vai mostrar como é possível encantar o cliente através do oferecimento de um serviço ou de uma experiência que seja inesquecível. Eu já tive a oportunidade de comprovar a qualidade dos serviços do Manuel, seja em viagens internacionais que tivemos a oportunidade de fazer juntos, seja em Taubaté, a cidade em que ele reside, em que ele recebe muito bem os amigos. Eu tenho muita alegria de ser amigo dele. Vamos hoje aprender um pouco com ele sobre esse marketing de experiência, ele que é uma referência no Brasil nesse assunto. E antes de passar a palavra para ele, eu peço que a minha sócia, Paola Tucunduva, também dê suas boas-vindas. Valeu, Menta. Quero desejar a todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. O Manuel realmente traz um conteúdo relevante que faz muita diferença e impacta a gente. Nós tivemos a oportunidade de recebê-lo num evento presencial no ano passado e a palestra dele foi a palestra de maior sucesso do evento, então aproveitem porque é realmente uma oportunidade única. Manuel, obrigado por estar aqui conosco e estamos todos aqui ansiosos para aprender muito com você hoje. Paola, eu que agradeço o convite aí. Para mim é sempre um grande prazer estar compartilhando o que a gente acredita, né, para empreendedores aí do Brasil e do mundo. Muito bacana. Manuel, me diz aí, o que é esse tal de marketing de experiência? Isso faz que tipo de diferencial, né? É para todas as empresas? Você podia falar um pouquinho para nós, dar um panorama do que é esse conceito e quais são as vantagens de se implementar esse marketing de experiência nos negócios? Claro, vamos lá. Na verdade, o marketing de experiência ele surgiu de maneira mais forte de uns 20 anos para cá, no final dos anos 90, como uma derivação, né, do marketing tradicional, conceituado por Kotler, né? O marketing tradicional tem basicamente 4 pilares, os famosos 4 P's, né? Ou seja, é um marketing construído a partir de produto, preço, distribuição e promoção. Já o marketing de experiência ele é completamente centralizado na figura do cliente. O cliente é o mais importante. E todo o trabalho do marketing de experiência tem como objetivo provocar boas emoções e sensações no cliente. Ou seja, a gente não está falando de um produto tangível, a gente não está falando de preço, a gente não está falando de distribuição, a gente está falando, e muito menos de promoção, a gente está falando do relacionamento direto, do contato direto, da interação direta de uma marca, né, seja ela qual for, né, de uma empresa, seja ela qual for, com o seu cliente final e as emoções e sensações que você provoca em todos os pontos de contato, né? Então, basicamente, essa é a diferença principal em relação ao marketing tradicional. O marketing de experiência ele é voltado para as experiências que a gente provoca no nosso cliente. E isso é cada vez mais importante, né? Porque o que parece é que os clientes cada vez mais estão considerando as experiências na hora de tomar uma decisão, na hora de recomendar, né? Você tem algumas informações complementares aí para nós com relação a isso, Manuel? Sem dúvida, Menta. Na verdade, assim, não sou eu que digo isso, mas as principais publicações hoje de business no mundo, nós estamos vivendo a era das experiências. E para quem conhece um pouco de história, era não são anos nem décadas, e sim séculos. Eu acredito nisso, que os próximos séculos, cada vez mais, o intangível, né, vai se sobrepor ao tangível. Ou seja, o que a gente não pega, o que a gente não toca, o que a gente sente, vai ter muito mais valor. Por quê?
Porque, em primeiro lugar, porque os produtos e os serviços no mundo todo estão ficando cada vez mais parecidos. Ou seja, há uma homogeneização de produtos e serviços no mundo todo. E para a felicidade, né, de todos, há um nivelamento por cima hoje. Né? Você pode pegar desde um smartphone, você pode pegar uma peça de roupa, você pode pegar você vai comer um sushi, seja no Japão, no Brasil, em Nova York, eles vão estar muito similares, né? E o que vai, na verdade, diferenciar uma marca da outra são as experiências, né, que essa marca proporciona para o seu cliente. Então, cada vez mais, a diferenciação de produtos, né, e de serviços vai estar no campo das experiências. Essas experiências vão, de fato, construir valor. Eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. Um exemplo na área automobilística, né, até uso na minha palestra. Há 25 anos atrás, a diferença entre um carro coreano, né, e um carro alemão, importados aqui pelo Brasil, eram abissais. Era uma diferença de design, de entrega tecnológica, tal, abissal. Hoje em dia, o carro alemão e o carro coreano mais vendidos no Brasil são absolutamente parecidos. Né? O que muda, basicamente, é a percepção que nós, consumidores, temos da marca H, no caso a coreana, da marca B, no caso alemã. Então, cada vez mais a disputa entre empresas vai se dar nesse campo do intangível. Ontem, por exemplo, a maior marca, a marca que mais lucra em bens de consumo do mundo, né, em produtos tecnológicos do mundo, que é a Apple, né, ontem foi um dia histórico, inclusive, um dia histórico para a Apple e talvez para as empresas de uma forma geral que trabalham com tecnologia. A Apple, ontem, no dia 25, o Tim Cook, o seu CEO, fez um mega lançamento, talvez o maior lançamento dos últimos 10 anos da Apple, lançando basicamente os serviços de streaming da Apple TV, né, além do lançamento do cartão de crédito da Apple. Né? Ou seja, o maior gigante na venda de produtos entrou para valer na área de serviços, basicamente experiências. Porque streaming, né, entretenimento, notícias, eles vão ter uma plataforma com mais de 300 revistas e jornais e publicações tops do mundo todo, nada mais são do que experiências. Ou seja, quando uma gigante como a Apple sinaliza, né, e investe bilhões numa nova plataforma para oferecer experiências para os seus bilhões de usuários no mundo, significa que é um caminho sem volta. Né? Seja qual for a empresa, eu costumo dizer, né, eu já apliquei o método Experiencialize, o marketing de experiência, em carrinho de hambúrguer, lá em Taubaté, que o Marcelo conhece, já esteve lá comigo, em Taubaté, e já apliquei em grandes shoppings do Brasil. Né? A gente tem como cliente, um dos nossos clientes, a empresa de shoppings Iguatemi. Então, a gente pode aplicar o marketing de experiência, ou seja, provocar boas emoções e sensações em qualquer tipo de negócio, independente do porte, do segmento, do ramo de atividade, enfim, e do momento que ele atravessa. Nunca é tarde para provocar uma boa experiência no seu cliente. Muito legal. Você pode, Manuel, ainda nessa nossa parte introdutória aqui, sim, aberta, trazer um exemplo, por exemplo, dessa história talvez do carrinho lá em Taubaté, quer dizer, como isso de fato se tangibiliza, né? E não sei se você pode falar um pouquinho dos 7 passos, ou se tem de uma forma sumarizar um pouco isso para o nosso ouvinte, para o nosso o pessoal que está nos assistindo aqui. Lógico, claro. O carrinho em questão chama-se Dogão, né? É um rapaz muito comunicativo, aberto, tal, e que já há tempos, né, ele já tem o carrinho há quase 20 anos. É um carrinho que fica numa praça chamada Santa Terezinha, e
Taubaté, como outras cidades do Brasil, foi inundada por outros players, nesse mercado de, vamos chamar assim, de alimentação fora do lar, né? E lá em Taubaté, especialmente nesse segmento de carrinhos de hambúrguer, dogs, etc., a concorrência aumentou muito e ele precisou, de fato, lançar mão de algumas estratégias para se diferenciar. Como eu era um frequentador, né, e comecei a dar algumas ideias para ele, sugerir algumas coisas para ele trabalhar algumas potencialidades dele. E o primeiro passo, né, sem dúvida alguma, é o empreendedor ser apaixonado pelo que faz. E o Maurício, dono do Dogão, é um cara apaixonado pelo que faz e ele transmite isso, né, ao fazer os lanches, ao entregar, a bater papo com os clientes e tal. Eu falei, Maurício, que tal a gente contar melhor a sua história, né, para os seus clientes e tal? Porque quando você conta a história, a sua história de luta, a história do empreendedor, todo empreendedor tem uma história de lutas, de desafios que ele enfrentou. E quando você conta naturalmente a sua história, conta a sua paixão, você, consequentemente, começa a estabelecer uma relação de empatia com o seu cliente. E foi isso que a gente fez lá, né? A gente começou a contar a história dele através do cardápio, através da própria identidade visual do carrinho. A gente começou a contar a história através das redes sociais, né? E a história dele, evidentemente, era muito curiosa, tinha várias peculiaridades, começou a atrair a atenção de mais gente, pessoas que não conheciam, e as pessoas que conheciam, né, começaram a se identificar, né? E a gente naturalmente criou o que a gente chama de senso de pertencimento, porque todo mundo que se identifica com a sua história, de alguma maneira, parece que ao consumir o seu produto ou serviço, né, se sente parte dela, né? E isso é fundamental para qualquer tipo de empresa, a gente criar essa empatia emocional. E isso a gente faz quando a gente tem paixão, quando a gente tem verdade e quando a gente sabe contar a nossa história de maneira a mais verdadeira possível. E a partir daí a gente começou, né? A gente sugeriu para ele renominar os lanches dele, e a gente começou a colocar o nome dos lanches né? A gente batizou alguns lanches com alguns nomes de algumas pessoas famosas lá de Taubaté e alguns clientes mais frequentes, né? Mais Você antigos. virou nome de lanche ou não, Manuel? É isso que a gente quer saber. Você virou nome de lanche ou não? Eu virei. Ah, olha só! Acabei virando. E o meu tinha catupiry, porque eu sou apaixonado por catupiry, viu? Então, não, eu tive boas companhias, né? Porque além do meu lanche, eu estava acompanhado, lógico, tinha um pouco de bom humor também, mas tinha lanche, tinha o X-frango do Mazzaropi, a gente tinha a gente tinha a salsicha do Monteiro Lobato, a gente tinha alguns lanches muito Do interessantes. Monteiro Lobato, eu faria com milho. Com milho. Não, tinha muito milho. Muito milho. Sabugosa, Monteiro Lobato. Com certeza. Muito milho no Monteiro Lobato. A gente tinha o lanche da Hebe, que era Que Gracinha, que era o nome do lanche, inclusive. Enfim, então... E a partir daí, a gente começou a criar realmente uma identificação com os clientes, né? E a gente lançou uma série de coisas, e algumas coisas que a gente sugeriu para ele e tal, e ele foi introduzindo. E uma delas, por exemplo, né, atenção aos detalhes. É uma coisa que incomoda muito, né, quem está acostumado a comer lanche de carrinho, né, é que você se lambuza um pouco, né? E ele começou a distribuir. Depois que você come, você meio que, por mais que você tenha um guardanapo e tal, a gente deu a ideia de fazer um lencinho umedecido, um lencinho higiênico umedecido e tal, desses que a gente recebia, né, no passado pelas companhias aéreas e tal, e fez o maior sucesso. É um detalhe, né, uma coisa tão simples, boba,
mas que ele começou a entregar isso para as pessoas se limparem, né? E fez o maior sucesso, né? Então, são detalhes, né, que a gente foi acrescentando, né? Isso já faz parte de detalhes que melhoram a experiência e o cliente começa a perceber como algo que tem um valor a mais, né? E, enfim, a gente começou a implantar vários detalhes lá, tal, e hoje, de fato, ele tem ele consegue, né, com todas essas primeiro, com essa relação de empatia que ele aprofundou com o cliente, com as histórias que ele conta, com a maneira como ele trata os clientes, com esses detalhes, né, que valorizam. Então, por exemplo, antes hoje, só para vocês terem uma ideia, as cadeiras deles tal, são todas almofadadas, né? Tem toalhinha na mesa, tem uma série de mimos para o cliente, enfim. Então, o cliente se sente mimado, né? Literalmente, e ele a gente conseguiu criar uma categoria à parte dentro de carrinhos de hambúrguer e, enfim. Você sabe, Manuel, que essa sua história me lembra muito o carrinho de milho do Luiz na praia da Riviera. Ele fica bem É no verdade. canto esquerdo. E lá, vamos dizer, ele mudou. Em vez de trazer o milho num prato que pode cair, faz aquela lambança, ele pôs aquelas embalagens parecidas com hambúrguer do isopor. A manteiga vem naquela bisnaga que dá uma aflição na gente, vem naquelas embalagenzinhas tipo maionese. E o que eu acho importante para a gente entender aqui quem vai nos dar as pistas para a gente saber como criar essa experiência, né, Manuel? A gente está com essa figura tão importante que é o nosso cliente o tempo inteiro. Basta a gente observar e a gente perguntar para esses clientes o que ainda incomoda, o que eu posso fazer melhor, e nós vamos ter assim o mapa da mina para a gente conseguir criar essas experiências. Você não acha, Manuel? Exatamente. Não, você falou tudo. Eu acho que a gente tem o cliente na nossa frente o tempo todo, e o cliente, ele não só nos dá as pistas, mas ele fala claramente, né? E uma série de melhorias incrementais que a gente pode fazer para melhorar a experiência do cliente se dá basicamente se você aprender a ouvir o seu cliente, né? Aprender a ouvir o cliente sem preconceitos, né? Sem começar a considerar que o cliente que fica falando muito, ou dá palpite, ou reclama, ou critica, né? É um chato. Né? Essa é a primeira questão, porque eu vejo muitos empreendedores, né? Simplesmente só reclamarem do cliente. O cliente, na verdade, é a razão de ser do negócio dele e pode ser, né, o melhor consultor se ele souber ouvir o cliente. Né? É evidente que o cliente nem sempre tem razão, né? E a gente precisa ter clareza disso, ter bom senso, mas o cliente, ele, sem dúvida alguma, ele pode nos dar informações absolutamente importantes, né, para a gente poder melhorar essa interação com ele. E eu acho que a partir daí você prestar atenção na maneira como o cliente consome o seu produto, como ele usa o seu serviço, o seu produto, como você entrega o seu produto para ele, sempre levando em consideração 4 variáveis que, na minha opinião, hoje são talvez os 4 itens mais valiosos nos dias de hoje na percepção do cliente. O primeiro deles, o cliente valoriza, né, cada vez mais uma relação de afeto. As pessoas nunca se sentiram tão sós como nos dias de hoje. A internet, né, a tecnologia, né, essa conectividade total que a gente está inserido, tal, ela nunca nos deixou tão só. Né? As pessoas nunca sofreram tanto de depressão e ansiedade como nos dias de hoje. As pessoas nunca consumiram tanto antidepressivos como nos dias de hoje. Né? A tecnologia ela tem nos afastado do essencial, né? Que são as relações humanas. Então, qualquer serviço que aposte, qualquer varejo, serviço que aposte em relações mais afetuosas, entregar mais afeto para o seu cliente, vai ter sucesso nas suas interações. Né? E afeto não é sair distribuindo abraços e beijos nos clientes. Não, isso pode até ser uma consequência natural, mas antes de mais nada é saber ouvir,
é saber olhar no olho, né? É procurar entender de fato quais as dores do seu cliente, né? Esse é uma questão fundamental que eu acho que qualquer empreendedor hoje que queira ter sucesso num pequeno, num médio, num grande negócio, precisa... Veja bem, hoje, qualquer aplicativo hoje nos chama pelo nome. Como que um pequeno negócio que tem lá 100, 150 clientes mais habituais, né, pode cometer o pecado de não chamar todos os seus clientes pelo nome, né? Enfim, então a gente criou uma dinâmica numa das maiores redes de laboratórios do país, que é os laboratórios Sabin, né, onde normalmente o cliente, fisicamente, no momento que ele vai fazer uma coleta, né, para um exame laboratorial, ele tem contato com pelo menos 3 a 4 pessoas no ambiente físico do laboratório. E quando a gente abre a ficha dele, né, ele dá o nome dele e tal, a gente pede licença para ele e a gente cola uma pequena etiqueta adesiva, fácil de retirar, com o nome dele. A partir do momento, depois de 1 minuto, ele já esqueceu que está com essa etiqueta. Só que todos os colaboradores do laboratório que têm contato com ele o chamam pelo nome porque estão vendo ali a etiqueta com o nome dele. E isso provoca uma sensação no nosso cliente muito especial, de ser chamado pelo nome o tempo todo, né? Por pessoas que nunca tinham visto ele antes, mas isso personaliza o atendimento. Veja bem, eu estou citando aqui algumas ideias absolutamente simples e com custo quase zero, né, que tem muito mais a ver com atitude do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente começa a construir uma experiência de fato única para o nosso cliente, né? Faz ele se sentir único a partir do momento que a gente o acolhe, né, com afeto, né? E o segundo ponto que eu acho que é essencial... Manuel, desculpe te interromper. Sim. Eu preciso interromper agora aqui o nosso programa, do nosso podcast, o nosso vídeo semanal, para que apenas agora continuem conosco aqueles que são protagonistas. Você vai falar ainda de 3 outros aspectos. Se você que está nos ouvindo deseja continuar ouvindo até o final, não se preocupe, você se cadastra em www.sejamprotagonista.com.br que nós iremos te dar o link completo deste episódio. Mas agora a gente vai interromper, vai agradecer a presença do Manuel e vai ficar só com quem é protagonista, com quem escolheu fazer parte desse programa de aceleração de resultados e de conseguir encontrar, através de uma metodologia, atingir os resultados que espera. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado por enquanto, Manuel, e agora a gente continua com a nossa segunda dica. Vamos lá, Manuel. Bom, a segunda questão, né, que eu acho que a gente, para construir uma experiência única, memorável, para qualquer tipo de cliente, para qualquer tipo de negócio, é entender que hoje uma das questões mais preciosas de valor para qualquer pessoa é a variável tempo, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem a escassez do tempo. Então, quando o cliente percebe que ele resolve o problema dele com uma empresa, né, que valoriza o tempo dele, que faz ele perder menos tempo, né, seja num varejo, né? Aliás, só aproveitando o ensejo, São Paulo ganhou agora, no último final de semana, a primeira loja 100% autônoma nos moldes da Amazon Go, lá de Seattle, né? No bairro do Itaim, a Zait é uma loja, uma espécie de loja de conveniência, um supermercadinho, loja de conveniência, 100% autônomo, ou seja, não tem funcionário nenhum, você baixa o aplicativo deles, evidentemente coloca um meio de pagamento lá e você, a partir daí, consegue entrar na loja, pegar o que você quiser e sair. Simples assim. É a mesma aquela de Minas, porque em Minas tem uma também, né, Manuel? 100% autônoma também. O Fred fez um vídeo lá com ele. Parece que é a mesma do Espírito Santo, pelo que eu já li por aí, isso, Marcelo. Isso, essa Zait. E pelo que eu estou dando uma olhada aqui, eu não sei não se eles não são do Carrefour, hein? Será?
Não, não, ainda não são do Carrefour, mas a Paola tem razão. Esse negócio ele nasceu, a primeira loja em Vitória, no Espírito Santo. Ele já tem 2 lojas lá no Espírito Santo e estão abrindo a primeira em São Paulo. Até onde eu sei, eles ainda não têm investimento de uma grande rede. Mas parece que eles fizeram, eu bati o olho aqui na internet, essa é a foto da loja. Isso. É que eles parecem que fizeram uma parceria com o Carrefour lá no Espírito Santo. Parece que, por enquanto, é isso que tem. E o Fred, que é mineiro, gravou com eles lá no Espírito Santo. Foi isso que eu fiz. Isso, exatamente. Foi isso mesmo. Enfim, pensa bem, esse modelo de negócio, quer dizer, ele está absolutamente alinhado com os tempos atuais, onde as pessoas não querem perder tempo. Não faz mais sentido você ficar numa fila esperando, né? Pegando roupa na lavanderia. Nossa, então, olha só, então, assim, tem quantos negócios, né, que se a gente for pensar a jornada do cliente, a gente pode conseguir economizar preciosos minutos, né, que o cliente poderia estar na casa dele mais cedo, com os filhos, com o marido, com a esposa, enfim, com as pessoas que ama. Então, assim, essa é uma questão, o tempo é uma segunda questão crucial para se criar uma experiência única, memorável, né? A gente percebe alguns negócios já caminhando rapidamente, né, o varejo, os bancos, próprios laboratórios, tal, melhorando muito essa questão, né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns setores ainda muito, eu diria que jurássicos, na questão de respeito ao tempo do cliente. Felizmente, né, Manuel? Porque às vezes está aí a forma de poder, por exemplo, pega o Lucivaldo aqui que está com a gente, que tem uma escola de radiologia, né? Quer dizer, talvez seja a escola que consiga resolver a questão do tempo da matrícula, que consiga resolver o tempo da espera do estudante, e talvez tudo isso seja visto como uma oportunidade, o fato da gente ter no Brasil serviços ainda tão precários, né? Coloca para o pequeno empreendedor uma oportunidade. Você não concorda, Manuel? Sem dúvida. Não, é muita oportunidade. Eu acho que o Brasil, na verdade, é um terreno vasto de oportunidades, porque a gente ainda maltrata muito o nosso cliente, né? Sobretudo nessa questão da variável tempo, né? A gente ainda desrespeita muito o cliente. Eu vejo ainda alguns negócios absolutamente desrespeitosos e negligenciando o nosso tempo, né, que é tão precioso nos dias de hoje. Daí a gente tem um terceiro ponto que é a atenção ao cliente, né? Atenção verdadeira. A gente vive um Brasil hoje que vamos, já que você citou aí o serviço de radiologia, me fez lembrar, né, a classe médica. A classe médica, na minha opinião, né, eu falo isso abertamente para plateias de médicos, inclusive, a categoria profissional médicos talvez foi a que menos entendeu a evolução das coisas, né? A evolução do relacionamento com o cliente e tal. E eles ainda insistem, né? Uma grande maioria, óbvio que há exceções, mas uma grande maioria ainda insiste em nos tratar como velhos pacientes, né? Pacientes, e todo sujeito que é paciente tem todo o tempo do mundo para esperar por eles, né? Eu lanço aqui o desafio. Atrasa 10, 15 minutos numa consulta para ver o que acontece. Agora, eles podem, né, nos deixar esperando 1 hora, 1h30, 2 horas para nos atender. É uma falta de respeito total, né? E, infelizmente, a imensa maioria da população brasileira recebe consultas de médicos que não olham na sua cara, não olham nos seus olhos, né? Não conversam, não procuram entender para atender, né? Infelizmente, é a realidade para a maioria das pessoas no Brasil, né? Uma categoria que se julga superior a todos os demais seres humanos e que não respeitam, né, o nosso tempo, não nos dão atenção. Eu participei de um congresso de planos de saúde, agora recentemente, palestrei, e antes da minha palestra eu tive a felicidade de assistir a apresentação de uma pesquisa, né? E a pesquisa era bem extensa, mas um ponto que é crucial, eles perguntaram o que é ser um bom médico na opinião de quem mais importa, nós.
clientes, que pagamos a conta de uma forma ou de outra. E, basicamente, né, a resposta disparada, né, não é se o médico tem fellow em Harvard, se ele tem, enfim, uma especialidade ou uma residência num grande hospital. O principal ponto que o cliente mais valoriza é a atenção que o médico nos dá na hora, né, do contato pessoal, 1 a 1, enfim. E atenção, gente, é um ativo absolutamente importante. Não se dá, eu não consigo construir uma experiência única, memorável para o Pimenta, quando ele viaja comigo, ou para quem quer que seja, se eu não olhar nos olhos dele, não conseguir entender qual é as demandas dele, as necessidades dele, as características dele, enfim. O que faz, né, de cada um de nós único, né? Então, eu acho que essa é uma questão crucial. Atenção é um terceiro ponto fundamental para a gente criar, de fato, uma experiência memorável e, de fato, né, ter Manuel, resultado, né, para o nosso negócio. com certeza. E olha só, o Lucivaldo está até colocando aqui no chat, né? Acredito que isso está mudando no Brasil. Isso já está sendo evidenciado com as clínicas populares e o atendimento online. E digo mais, né, Lucivaldo, quanto você pode, através dos seus alunos, ensinar esse algo a mais para os seus profissionais, que talvez não num curto prazo, mas num médio e longo prazo, eles comecem a se destacar e se diferenciar de outros profissionais e automaticamente o seu curso ganha relevância. Fala, mais. Não é no longo prazo, não, sabe, Paola? Porque às vezes, no caso aí do Lucivaldo, o cara se forma, ele precisa mostrar um currículo, né, se candidatar no estágio, e aí já é a grande oportunidade de se portar de um jeito diferente, né, dando para a pessoa do outro lado uma experiência diferente, dizendo, olha só, gravei um vídeo aqui no YouTube para dizer como é que eu posso te ajudar aqui a te atender melhor e fazer melhores exames. Quer dizer, é uma coisa de, às vezes, você sempre tem a oportunidade, eu acho, de usar, né, e de surpreender, né, a busca do uau, aí que é uma das referências que eu sei que o Manuel gosta, né, que é um livro aí que tem mais de 10 anos, com certeza. Eu me lembro que eu dei para o Wilson Ferreira Júnior, quando ele era presidente da CPFL, eu fazia consultoria lá, eu dei esse livro, e isso está fazendo uns 20 anos já, né? Então, mas continua cada vez mais importante, né? A busca do uau, né? De que maneira tu vai fazer com o teu cliente, uau, que incrível, né? Eu não esperava isso. Imagine o Lucivaldo criar a aula, né, do como ser um profissional uau, né? E o quanto isso pode trazer de conteúdo e que vai marcar as pessoas, porque o ensino técnico que você ensina, provavelmente você tem concorrentes que ensinam, mas ensinar atitude, mudança de mentalidade, que é o que gera o grande impacto na vida das pessoas. Então, criar aí uma matéria, uma carreira uau, pode ser um negócio que diferencie. Muito legal. Vamos lá, quarta questão, senão a gente não vai vencer. Ele falou já isso, comenta nessa diferenciação. Muito legal. Não, bacana essas sugestões aí para o Lucivaldo. Bom, e a quarta questão, que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, é entregar segurança para o nosso cliente. Quando eu digo segurança, é segurança não só física, né, mas a segurança emocional, afetiva, né, psicológica, de que você, de fato, vai entregar aquilo que o cliente está comprando, né? O cliente se sentir seguro com você em todos os pontos de contato, né? O cliente, ele interage com a gente de diversas formas, em canais diferentes, alguns canais digitais, alguns canais físicos, né? A interação hoje ele é physical, né? É o físico e o digital, muitas vezes muito integrados. E é fundamental a gente passar segurança para o cliente em todos esses pontos de contato, né? O cliente hoje, as pessoas hoje têm muito medo de tudo, né? Medo de absolutamente tudo, e a gente precisa... Então, desde uma interface mais amigável, mais segura na internet, para você efetuar, né, a inscrição, por exemplo, para o curso que você oferece, a compra de algum bem, de algum produto, de algum serviço. Então, é fundamental a gente passar segurança, né, em todos os pontos de contato.
né? E eu acho que então não tem como, resumindo aí, a gente criar, eu acho que o ponto de partida para a gente criar uma experiência única, memorável, para quem quer que seja, é a gente entregar essas 4 questões, entregar afeto, a gente entregar tempo, a gente entregar atenção e a gente entregar segurança para os nossos clientes. Parabéns, Manuel. Ficou muito legal essa questão. Foi você que inventou esses 4 pilares aí ou tem na literatura? Não, na verdade, a gente criou isso, tá? A gente chama de matriz ATAS, né? E a gente avalia muitas vezes, quando a gente faz um trabalho de diagnóstico, de consultoria para algum cliente nosso, um dos principais pontos que a gente avalia é como é que está essa matriz numa escala de 0 a 10, em que grau esses 4 fatores aparecem para o cliente, né, do nosso cliente em questão. Então, a gente avalia isso porque a gente considera que para a gente melhorar o resultado da experiência do cliente, a gente precisa elevar o nível, né, de afeto, de tempo percebido, de ganho de tempo percebido pelo cliente, de atenção percebido pelo cliente, de segurança, né? Óbvio que tem algumas questões que têm um grau de subjetividade, mas a gente procura, de uma maneira muito objetiva, avaliar isso para poder, a partir dessa avaliação, melhorar a experiência do cliente. Muito legal. Isso então faz parte do método... Até, olha, já faço, né? Experiencialize de trabalho, é isso, né? Sim, sem dúvida, faz parte da nossa metodologia. Paola. Inspirado, né, nesse nosso encontro, né, Manuel? Eu faço uma provocação para cada um dos protagonistas que está aqui com a gente agora. Faça uma avaliação do seu negócio numa nota de 0 a 10 em relação ao afeto, ao tempo, à atenção e à segurança. Eventualmente, a gente sempre provoca os nossos protagonistas a colocar uma avaliação para os clientes preencherem. E você, então, pode até criar alguma pergunta que o seu cliente faça uma avaliação do quanto ele sentiu esse afeto, esse ganho de tempo e eficiência para ele, a atenção e a segurança. Fica aí já uma boa reflexão. Eu já estou aqui pensando como que a gente inclui no nosso questionário de avaliação alguma pergunta que nos ajude a perceber isso daqui para os nossos protagonistas. E toma cuidado com o tamanho do questionário de avaliação, porque às vezes tem alguns questionários que não são nem um pouco convidativos, né, para o cliente avaliar. Eu vou dar um exemplo prático. Eu trabalho muito para hotelaria, né? A gente dá consultoria, treinamentos para hotelaria. E por uma coisa que eu não consigo ver cabimento algum, né? Depois de você ter feito a reserva, onde você já efetuou, já preencheu alguns campos, tal. Quando você faz o check-in no hotel, ele te entregar ainda uma ficha de papel para você preencher com mais dados. Quer dizer, ele já tem o seu nome, ele já tem o seu e-mail, ele já tem os dados do seu cartão. Quer dizer, não faz nenhum sentido ele pegar alguns dados, né? E o cliente, por exemplo, agora eu acabei de fazer um check-in num hotel, né, assim, aqui de Ariquemes, uma cidade do interior de Rondônia, né? E ela me deu uma ficha, né, numa folha A4 para eu preencher, e eu contei. Tinham 23 campos que eu precisava preencher, e um dos campos, inclusive, era sobre o meu sexo, masculino ou feminino. Quer dizer, é algo assim surreal, né? Para não dizer outra coisa, nos dias de hoje, você submeteu o cliente a responder tudo isso. Não, e você sabe que eu estava pensando nisso. A gente tem uma avaliação, depois de todos os encontros, que tem 3 perguntas, e eles não levam mais do que 10 segundos para preencher. Mas, vamos dizer, o programa, ao longo de 6 meses, no final de 6 meses, a gente quer e tem uma com um pouco mais de perguntas. Acho que são 10, não são 20, mas eu vou olhar com carinho nesse que eu estou pensando em trazer esses aspectos. Vamos lá, Marcelo. Pessoal, mandem perguntas. Mário, Sônia, Manuela, Mônica, mandem perguntas aí pelo chat. Eu queria te falar um pouquinho do negócio da Mônica. A Mônica tem um negócio que é 100% online, né? Um curso de japonês online. De que maneira os negócios online, essa história da experiência acontece, visto que às vezes é mais difícil o olho no olho, né? Essas coisas. Qual é a tua dica aí, Manuel, com relação a isso?
Bom, eu acredito que, independente do negócio, por mais online, mais digital que ele seja, em algum momento você pode criar alguma experiência, pode e deve criar uma experiência presencial. Porque em algum momento, por exemplo, a pessoa se inscreve para fazer um curso 100% online, né? E ok, perfeito, tá? O curso, a entrega do curso vai ser absolutamente online, mas por que não, né? Em algum momento você entregar um mangá em japonês, né? Fazer uma surpresa, entregar uma revista, um mangá, uma revista em quadrinhos ou uma publicação tal física, né? Para o seu cliente, uma caixinha super especial, que cria toda personalizada, que cria uma identificação emocional com o seu cliente. Quer dizer, estou dando um exemplo aqui que me veio à cabeça agora. Mas um dos segredos, né? Por exemplo, essas plataformas que alugam roupas hoje, né? Que estão explodindo por aí, estão tendo bastante sucesso. A minha esposa, esses dias, ela alugou um vestido, né? Para uma festa tal. E é impressionante o jeito que chegou o vestido, né? E a maneira como chegou, a maneira como foi entregue e tal. Quer dizer, mostra tudo isso, respeito, atenção, respeito ao tempo, Como mostra que afeto, foi a mostra entrega, segurança. Manuel? Nós já ficamos curiosos, quem sabe não inspira a Sônia da lavanderia. Ó, eu até confesso que eu esqueci o nome da empresa, porque eu acho que quando o exemplo é bom, a gente precisa contar, mas eu me esqueci agora o nome da empresa, Também não é mas não foi você que vestiu o vestido, né, Manel? Senão você saberia. com certeza. Mas eu estava lá quando ele foi entregue, né? E é impressionante, né? A gente recebeu numa caixa super bacana, com laço, tudo. Parece que, assim, a sensação que dava é que tinha vindo de uma loja um vestido de fato novo, né? E então ela abriu, daí tinha um sachêzinho que estava com um odor, um perfume super agradável, tal, com algumas instruções de uso do vestido, tal, né? E com uma cartinha absolutamente carinhosa, né? Com o nome da minha esposa, tal, e porque eu acho que eles coletaram alguns dados dela e daí usaram esses dados para criar uma comunicação absolutamente customizada e carinhosa, afetuosa com ela. Então, a maneira como foi, né, a gente recebeu lá no nosso apartamento, tal, o vestido, né? Ela abriu, ela estava do meu lado, tal, e fez questão de abrir do meu lado para a gente poder. Foi sensacional. Ela ficou absolutamente Não. encantada. Adorei. E fico imaginando, né, Sônia, um vestido de festa, um vestido de casamento, um tapete, peças que têm um valor maior, né? Você pode pensar em coisas como essa. Eu acho que cheiro é uma coisa que realmente é importante para o cliente, apesar da gente saber que cheiro não tem nada a ver com a limpeza da roupa, mas às vezes, né, dicas de como guardar roupa, porque roupa que lava muito. Quer dizer, as pessoas às vezes querem guardar roupa em saco plástico e a gente sabe, um vestido de noiva guardado 10 anos no saco plástico, daqui 10 anos você não tem mais o vestido. Então, algumas dicas, algumas coisas assim. Eu sei que você já faz algumas dessas coisas que o Manuel falou aqui, a cartinha carinhosa, escrita, né, assim, com estilo mais pessoal. Eu sei que isso você já tem junto com a sua equipe. Um insight que acabou de me vir aqui, né? Vir aqui em relação ao curso de japonês online, né? Não sei, de repente gamificar de alguma maneira esse processo e a partir do momento que a pessoa vai concluindo etapas de aprendizado e tal, ela ganhar de repente uma experiência gastronômica autêntica japonesa, né? Não sei, ela recebe em casa, né? Um Voucher. voucher, né, para ir num restaurante super autêntico, genuíno, japonês, tal, em São Paulo, enfim,
né? Ou na cidade que a pessoa for, né? Ou na, Ela faz uma parceria. Wasabi, né? Por exemplo, que é mais fácil de entregar em casa uma porção de wasabi ou de alguma outra coisa assim, né, Manuel? Que possa ser até mais em conta, né? Às vezes. Sim, um shoyu, não sei, alguma coisa que... Uma lâmpada, um adesivo mesmo, né? Eu recebi de uma vez, eu fiz um curso em Stanford, né, online, em que eu recebi um adesivo, em que eu adorei. Era um adesivo assim, que veio de lá, né? Quer dizer, que eu acho que essa que é a grande história, né? Você reforça a ideia do senso de pertencimento, né? Você, quando recebeu o adesivo de Stanford, se sentiu parte, né? Muito mais parte da instituição, né, do que se você não tivesse recebido. E a Mônica, às vezes, pode mandar, tipo, para quem nunca foi como eu, né? E não é o caso do Manuel, viu, Mônica? Porque o Manuel levou um grupo com o Robson Shiba, com um grande pessoal lá para o Japão, né? E a gente tem aí nos planos ainda de ir pela Polo, né, Manuel? Com o Japão aí, qualquer ano desses, né? Se Deus quiser. Olha só. O Japão é um sonho de consumo. Mas eu acho que é legal que a Mônica, eu dizer, a Mônica tem, às vezes, um mapa de metrô, um cardápio, uma revista, uma coisa que vem lá do Japão, que a pessoa receber, assim, autêntico, sabe? É um valor incrível, né? Pode ser uma conta de bar, né? Tá lá, a Mônica já está se candidatando para a viagem do Japão. E a Manuela, né, que é designer de interiores, primeiro ela está perguntando de algum livro sobre o assunto. Tem o livro do próprio Manuel, Marcelo já vai colocar lá, ó, tá lá, ó, Experiencialize, maravilhoso, mega... de algumas ideias brilhantes suas para designer de interiores e execução de reformas. Como que poderia ser esse conceito, né, de experiência, como disse o Lucivaldo, over delivery, né, que hoje nós estamos aqui mostrando muito isso. Surpreender positivamente tem a ver, né, com over deliver. Eu acredito que o designer de interiores, como arquiteto e tal, ele pode criar uma jornada incrível para os seus clientes. Acho que é um campo bem fértil. Essa jornada ela pode começar logo na entrevista com o cliente. Antes de fazer um projeto, né, eu acho que um profissional, né, como designer de interiores, faz normalmente uma entrevista, uma reunião tal, de briefing tal, com o seu cliente. E eu acho que essa própria reunião ela já pode ser experiencializada, a gente pode criar uma experiência, né, nessa primeira entrevista. Eu acredito que a gente possa fazer uma apresentação do projeto, né, para um casal, para o contratante e tal, absolutamente diferenciada, né, usando recursos audiovisuais, fazer a pessoa se sentir já dentro da casa, dentro do projeto, enfim. E eu acredito que durante todo o processo, tal, a gente pode transformar o processo num processo que muitas vezes é um processo dolorido, mas um processo agradável, prazeroso. E, finalmente, eu acho que quando a casa, né, o projeto, enfim, está pronto, né, eu acredito que o arquiteto ele pode, de alguma maneira, presentear o cliente com alguma coisa que marcante, né, para, de fato, coroar ali o final do projeto, a entrega né, final do projeto e tal, de uma maneira única, memorável, usando, veja bem, de informações que você coletou na primeira entrevista que você fez com o seu cliente. Duas coisas que eu costumo dizer para os clientes. Por favor, nunca repita a mesma pergunta, né, para o seu cliente. Não faça o cliente responder a mesma coisa duas vezes, né? Isso é extremamente desagradável e denota que você não deu atenção devida a ele. E, além de tudo, né, não respeita o tempo dele. Segundo, a gente procurar, para cada pergunta que a gente for fazer, a gente, de fato, perguntar por que eu preciso dessa resposta, o que eu vou transformar dessa resposta em algo, de fato, único, memorável para o meu cliente. Né? Por exemplo, eu vejo alguns hotéis, por exemplo, me perguntaram o meu CEP. Eu fico imaginando, será que ele vai me mandar alguma coisa depois? Porque só faz sentido ele me perguntar do meu CEP se ele for me mandar, de repente, um presente depois,
né, físico na minha casa. Senão não faz o mínimo sentido ele me perguntar o meu CEP. Né? Então, eu acho que são detalhes, né, que parecem banais, mas que podem fazer toda a diferença. Olha, Manuel, foi show de bola mesmo, né? O pessoal está aqui elogiando, né? Porque realmente acho que deram muitas dicas, né? Que são interessantes. Eu terminaria com uma pergunta que é assim: como compatibilizar? Porque você, né? O Manuel, a gente é amigo, você sabe, né? Eu sei que o negócio dele não é um big negócio, ele não tem uma super equipe ainda, não tem todo um staff, e ao mesmo tempo você consegue entregar essa experiência diferenciada, né, Manuel? Eu pergunto para esses nossos empreendedores, protagonistas, que às vezes trabalham sozinhos, ou com 2 pessoas, com 3, com 5, né? A gente tem até pessoas que têm mais, mas tem muitos que têm. Como é possível vencer? Porque às vezes parece que há um bloqueio de dizer assim, não, eu já tenho muita coisa para fazer, né? Eu não posso fazer mais isso, né? E parece que é uma atividade extra. Qual é a sua visão com relação a isso, e a sua dica de como é possível, né, melhorar a experiência do seu cliente, mesmo tendo, às vezes, recursos reduzidos e equipe reduzida? Bom, eu acho que a minha dica, e eu acho que essa pergunta é pertinente, porque a maioria dos negócios, né, que leem o meu livro, que a gente se relaciona em palestras do Sebrae e tal, são micro e pequenos empresários que têm, no máximo, às vezes, 3, 4, 5 colaboradores, quando muito, né? E eu acho que o primeiro passo é a gente sistematizar o processo, a gente fazer o que a gente ensina, que é um mapeamento da jornada do cliente. É mapear a jornada do cliente e para cada touch point, para cada ponto de contato que você tem com o cliente, você definir, né, todo um checklist de coisas que você precisa cuidar. Né? E quando você tem isso mapeado, né, de maneira muito clara, documentada, você sistematiza isso, fica muito mais fácil. Então, eu acho que a questão crucial é organizar isso. Né? Isso não pode estar dependendo da sua memória, de você lembrar ou não. Eu acho que isso tem que estar, por menor que seja a empresa, né, sistematizado. Né? Você mapear toda a jornada, definir os processos, definir um checklist para cada ponto de contato. Né? Então, por exemplo, compra, né? A assinatura do contrato, a entrega, né, o pós-venda, tal, a gente definir isso de uma maneira muito clara, porque daí não importa se você tem uma pessoa, 2, 3, se está tudo isso mapeado, todo mundo sabe, né, o que tem que ser feito, você otimiza tempo, você otimiza recursos e facilita muito, né, você criar essa experiência única para o seu cliente. Legal. A gente pode botar, né, Paola, um encontro sobre jornada do usuário, que eu posso dar essa aula, né, visto que a gente já viu persona, que é algo que é obrigatório aqui nos protagonistas, mas não é obrigatório ainda a jornada, porque acaba tendo, né, o pessoal que tem que trabalhar questões de finanças, questões de marketing, né, questões outras que às vezes a jornada a gente acaba não tendo tempo nesses primeiros 6 meses de tratar, mas eu acho que fica uma ótima dica aí para a gente poder trabalhar. Nosso tempo aqui está terminando, né? Que pena. É verdade, mas você tem que dar uma palestra, né? Você não pode se empolgar demais. Não, foi maravilhoso. O pessoal aqui, ó, Lucivaldo colocou elogios incríveis lá no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado, o pessoal já está fazendo aí a avaliação, vou reforçar. Basta clicar no link que a Cláudia acabou de colocar no chat, ela também vai colocar lá no grupo do WhatsApp. Você leva 3 minutos, você dá uma nota de 0 a 10 para a utilidade dessa informação, o que você mais gostou e alguma sugestão de melhoria. Seu feedback é muito importante para nós. Acho que, assim, não tenho palavras para agradecer, Manuel, como sempre, um encontro com você faz a gente sair com a cabeça fervilhando de ideias. Obrigada pelo carinho. Outra coisa, eu que agradeço. E terminar, né? Ó, aqui está o canal dele no YouTube,
que é super legal, né, de se inscrever e assinar lá no sininho, né, porque, pessoal, essa coisa de, às vezes o pessoal diz assim, as pessoas perdem muito tempo em rede social, sabe? Eu fico muito tempo em rede social, mas eu não perco tempo, gente, porque eu assino os melhores canais, eu assino as melhores pessoas no LinkedIn, sabe? Eu assino as melhores páginas no Facebook e eu aproveito muito bem o meu tempo em redes sociais, sabia? Então, acho que assim, tem que ter cuidado, porque seguir o Manuel lá no Instagram, né? Seguir Experiencialize, né, Manuel? Isso, experiência. No Instagram tem o Manuel Carlos Júnior, Manuel com O, Carlos Júnior. No Instagram tem Experiencialize também. No LinkedIn, o meu nome. O canal do YouTube, ele tem palestras, tudo sobre isso, que vale muito a pena. Ó, tenho mais de 80 vídeos no meu canal do YouTube, alguns vídeos extremamente práticos que falam sobre os 7 passos para criar experiências memoráveis. Olha, eu estou um pouco frustrado aqui porque eu queria mais tempo, porque eu acho que tem muito assunto ainda para falar. Não, mas a gente faz assim, quando eles gostam, a gente traz para um repeteco daqui uns 3 meses, a gente pega um aspecto, por exemplo, a gente pode fazer esse de jornada, e aí eles transferem as jornadas deles e a gente analisa junto, Manuel, e dá dicas, entendeu? Ótimo. Olha, dá para falar de storytelling, dá para falar de atenção aos detalhes, né, que tem muito a ver com jornada. Dá para falar de ativação dos 5 sentidos no ambiente físico, nas interações físicas com os clientes. Dá para a gente falar de como provocar o efeito wow, né, que é o over-delivering, que a Paola o Lucivaldo que lembrou aqui. É muito Isso, bom. É uma entrega adicional, né? Uma entrega que, evidentemente, internamente, você já planejou isso e você já colocou isso no seu preço. Por exemplo, hoje mesmo, eu e a minha equipe, a gente terminou a precificação de uma viagem para um cliente nosso, tal. Aliás, uma viagem incrível, uma viagem para a Índia, o ano que vem, com ninguém menos do que Leila Navarro. Que legal. A gente vai fazer uma viagem sabática com a Leila. E a gente, na precificação, a gente já colocou vários momentos uau, né, que, evidentemente, eles têm um custo, mas que o cliente não está sabendo, né? Então, na nossa promessa para o cliente, ele não sabe que tem isso. E quando ele vai estar lá, ele vai receber isso e ele vai ficar com uma sensação de que ele recebeu, de fato, mais do que ele contratou, né? Essa é a ideia. Adorei. Precisamos bolar uma experiência protagonistas aí em algum canto do mundo empreendedor. É para já, só depende de vocês. É para já. A agenda dele, gente, a gente sabe que até 2019 já está cheia, por isso que ele fica falando em 2020. Mas vamos pensar aí para 2020 aí um grupo incrível. Resultado, né, de um trabalho bem feito com carinho, com atenção, com afeto, com essas coisas que faz a gente, né, ganhar tempo, né? Essa é a entrega que o Manuel coloca, né, na empresa dele, que faz ele ter o sucesso que ele está colhendo, né? E eu acho que é uma fonte realmente, além do conteúdo, né, é uma inspiração, né, para que a gente possa mostrar como é possível ser pioneiro, porque você que é o cara desse assunto no Brasil, né, não é fácil isso, né, Manuel? Tomar se apropriar desse conceito, né? E é muito trabalho aí que você fez, né? E que, com certeza, o universo está retribuindo para você todo esse esforço, né? E vai ter muita coisa ainda bacana pela frente. Se Deus quiser. Agradeço a confiança, a amizade de vocês e vamos, bora planejar essa experiência protagonistas em algum lugar do mundo, hein? Eu já vou e 2020, ó que ano lindo, 2020 protagonistas. 2020, uma coisa que eu queria muito fazer é na Expo, em Dubai, né? Tá aí. Super legal. É a exposição mundial, né, de inovações. Vocês sabem que é aquele tipo de exposição que fez lá, que inaugurou a Torre Eiffel, né, uma exposição mundial, né? Foi em Milão. Fechei, foi em Milão um tempo atrás, né? Eu fecho, isso, Marcelo. A última foi em Milão. Adorei ela, olha. Adorei a ideia. Eu acho que vai ser isso, hein? Eu acho que vai ser. Sucesso total. Valeu legal, demais, gente. Um abraço para vocês, viu? Abraço para todos aí. Obrigado. Abraço.